Olá, eu me chamo Tiago. Tudo bem com você? Já imaginou se na natureza existisse um animal que basicamente fosse imortal? Se você ficou curioso, não sai daí. Puxa a vinheta. Esse animal é o Turritopsis nutricula, um tipo de água-viva, um hidrozoário. Geralmente, os hidrozoários têm ciclos de vida bem parecidos, com exceção desse nosso famosinho, o Turritopsis nutricula. Então, o modo reprodutivo desses animais geralmente se dá de duas formas, sexuada e assexuada. Na forma sexuada, ela pode ser da seguinte forma: o esperma é liberado no ambiente e os ovos acabam liberando substâncias que atraem esses espermatozoides. Logo, a fecundação, a formação do indivíduo. A fecundação, depois de ocorrida, gera um novo indivíduo que vai seguir o seu ciclo de vida. A outra forma sexuada pode ser interna, em que o esperma ele pode ser liberado no ambiente, mas só que os ovos vão ficar retidos no indivíduo mãe. Na forma assexuada, ela pode ser por fissão ou brotamento, em que um indivíduo adulto, sexualmente desenvolvido, ele acaba por fissão ou brotamento gerando um pólipo filho, que vai seguir o seu ciclo de vida normalmente. Já a Turritopsis nutricula possui um ciclo de vida diferente das demais. O que acontece? Quando ela chega na sua forma reprodutiva, na sua fase sexualmente madura, ela, por fissão ou brotamento, na maioria das vezes, geralmente, acaba originando outros indivíduos e a partir desse momento ela revolve a sua fase juvenil, ou seja, ela vai da velhice à juventude. Por esse motivo, ela é chamada de água-viva imortal. Aí você pode me perguntar, mas Tiago, por que isso só acontece com essa água-viva? Então, isso acontece porque a Turritopsis nutricula ela possui um mecanismo de transdiferenciação muito eficaz. Transdiferenciação é quando uma célula consegue se transformar em um outro tipo de célula, como por exemplo as células-tronco nos seres humanos. Acredito que vocês sabem que elas são utilizadas muito utilizadas exatamente por causa desse poder de transdiferenciação que ela possui. Aí eu lhe pergunto, imagine só se a gente conseguisse descobrir todos os pormenores desse mecanismo que a Turritopsis nutricula possui. O quão positivo isso seria e o quanto a gente poderia agregar para a nossa vida, pensando, quem sabe, até na possibilidade de vida eterna. Não quero ser sensacionalista, mas possibilidades. Ciência está aí. Agora, vamos falar um pouco sobre a morfologia desse indivíduo, como ele é dividido, como é a simetria dele e todos os outros pormenores com Samila Amaral. Olá, pessoal! Ainda não terminamos de falar sobre essa medusa imortal, a Turritopsis nutricula. Eu sou a Samila Amaral, do 4º período de Ciências Biológicas, e vim trazer para vocês algumas informações sobre a morfologia dessa medusa. Bom, o corpo dela tem um formato de sino, e esse sino é margeado por tentáculos, assim como bem ilustrado aqui no desenho. Há uma cavidade gastrovascular central com uma única abertura. Essa abertura atua como boca e também como ânus. A parede é formada pela epiderme, derivada da ectoderme, e pela gastroderme, derivada da endoderme, intercaladas por um material gelatinoso chamado mesogleia. A mesogleia, galera, é uma camada extracelular que está presente tanto em quitinóferos quanto em quinidários. E quanto mais espessa essa camada, mais gelatinosa é o aspecto do animal. Ela é constituída por um material mucoso e a principal função dela é mesmo servir de tecido de revestimento. Elas não possuem sistema circulatório, respiratório e excretor. Como vocês podem ver, ele possui poucas camadas
e o transporte de substâncias ocorre também por meio de difusão. Apresentam uma rede nervosa bem desenvolvida com uma mancha ocelar sensível à luz. Essa mancha ocelar sensível à luz é o estatocisto, localizada bem aqui entre os tentáculos. No corte transversal, vocês podem ver claramente a câmara do estatocisto. Ele auxilia na direção dos movimentos e suas facetas sensitivas provavelmente são quimiorreceptoras e auxiliam na identificação dos alimentos. Aqui uma imagem mais específica sobre as camadas, a mesogleia, os tentáculos, o estatocisto. Se vocês preferirem, podem printar e guardar essa imagem. Bom, as hidrozoas, no geral, possuem 4 tentáculos e esses podem se ramificar, como vocês puderam ver lá na imagem que eu expliquei. As camadas ectoderme, endoderme e mesogleia, vocês podem ver que tem 4 tentáculos que se ramificam. Porém, nas Turritopsis nutrícula, esses tentáculos se apresentam em mais de 10, provavelmente dezenas, como vocês podem ver nessa imagem, numa cor branca e quase transparente. O seu canal radial e manúbrio, que está localizado aqui, se apresenta na cor amarelada, amarela, alaranjada e às vezes até avermelhada. Seus tentáculos possuem células, os quinidócitos, que atuam tanto na defesa quanto na caça. Nessa imagem vocês podem ver claramente cada um dos tentáculos com mais precisão. Essas células possuem uma cápsula ou nematocisto, que se abre assim que o quinidócito é tocado. Dentro dessa cápsula há um filamento enrolado com uma ponta que se desenrola e aí ele penetra na pele da presa ou de um possível predador, utilizando assim como defesa, né? E aí ela injeta uma toxina que é capaz de paralisar e matar pequenos animais. Elas também se alimentam de organismos planctônicos que entram no seu corpo. Esses organismos planctônicos são organismos que não têm meios e nem membros de locomoção própria. Então, eles meio que são levados pela água e acabam ficando presos nos tentáculos e servem de alimento para essas medusas. As medusas Turritopsis nutrícula são organismos livres, natantes, são diblásticos, protostômios e com sistema radial. Quando eu digo que são diblásticos, eu quero dizer, eu estou dizendo que elas possuem 2 camadas germinativas, a camada ectoderme e a endoderme. Quando eu digo que são protostômios, eu quero dizer que durante a fase de desenvolvimento embrionário dessa medusa, a boca dela foi formada antes de se formar o ânus. Apesar de que estão todos na mesma cavidade, mas durante o desenvolvimento embrionário aconteceu dessa forma. E sobre a simetria radial, quer dizer que a partir de um ponto central do animal, se eu faço um raio de 5 aqui, as 5 partes teriam morfologias semelhantes. E elas podem viver em colônias, podem formar colônias, como nessas imagens, ou podem viver assim, sozinhas. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês.